amores, tudo bom com vocês? Eu estou bem, espero que vocês estejam bem também. Gente, hoje é um vídeo que eu programei bastante. Obviamente, quando eu descobri minha segunda gravidez, eu estava mais preparada financeiramente para pagar um parto no particular. Porém, eu não queria ter um parto particular aqui na minha cidade, porque a maioria dos casos onde tem complicação, eles transferem para o hospital, que é o HO aqui na minha cidade, né? E lá foi onde eu tive meu parto e eu vi muito desses casos. Mas mesmo antes de ver, eu já sabia que isso poderia acontecer. Então meu plano era sair de Barreiras. E aí o que aconteceu? No final da minha gestação, lá quando a gente entrou mais ou menos no quinto pro sexto mês, tive sérias complicações, eu fiquei assim muito ruim. Minha gravidez era de alto risco, então isso me impedia também de fazer uma viagem, porque a maioria dos médicos diziam que a Alicia ia ser uma criança prematura. E ela não nasceu prematura, ela nasceu com 38 semanas e alguns dias. Essa questão me impediu de correr para o parto particular. E eu tive que enfrentar novamente o SUS pela segunda vez. 15 dias antes de eu ter a Alicia, eu fui internada no HO por infecção e anemia muito forte. Eu estava dentro de casa e eu vinha sentindo dores muito absurdas no final da minha gestação. Muito fortes. Eu ia pro hospital, o médico falava que não era hora, eu voltava, tava aquilo me deixando muito chateada, porque eu não tinha uma resposta do porquê que eu tava sentindo tantas dores. Essa gravidez foi totalmente, absolutamente diferente da minha primeira gestação. Essa não tive tantos enjoos, né? Já a primeira eu não comia nada, não segurava nem água. E nessa já tinha muita fome, porém, muitas dores. Era dor de parto 24 horas. Não era contração, treinamento, não. Era dor. Só que aí passava. Até o dia em que eu lembro, já no final de gestação, eu sabia que não tinha mais problema eu voltar a fazer as coisas, que eu não tinha mais isso de parto prematuro. Ela já estava com 37 semanas, então aquilo ali já não era mais um parto prematuro. Eu voltei a fazer minhas coisas e preparar minhas coisas dentro de casa, preparar as coisas da loja, me preparar realmente para o parto, né? Para não deixar nada dependente. A casa estava muito suja por conta das coisas da loja que tinham chegado. E aí eu fui limpar a casa. Gente, me deu uma dor nas costas, eu fiquei com as costas travada, eu não conseguia esticar o meu tronco. Quando cheguei lá, a médica falou que não era dor de parto, que eu tava com uma infecção, e decidiram me internar. E disse que me colocaram numa dieta zero, sem água, sem nada, porque sabia que provavelmente ia ser necessário fazer uma cesárea. E isso eu fiquei já muito feliz, porque eu queria realmente ter uma experiência do parto cesárea. Fizeram a ultrassom e eu só lembro que quando eu entrei na sala, a médica falou assim, olha, vai fazer o parto dessas outras duas, vamos olhar essa criança agora. E falou que a Alicia tava perfeita, que não sei o que, não sei o que. Voltei pro quarto, me tiraram da dieta zero. Quando me tiraram, eu sabia que eu não ia fazer mais o parto. E disso eu fiquei muito chorosa, eu não queria conversar mais com ninguém. Já tinha alguns dias que eu estava internada. Quando os médicos vieram e falaram que eu não ia fazer mais a cesárea, eu chorei muito. Eu implorei uma cesárea porque eu não aguentava mais ficar sentindo dor sem motivo nenhum. E, obviamente, a gente tinha começado ali o tratamento para infecção com antibiótico e ali eu tive que ficar alguns dias dentro do hospital, mais ou menos quase 2 semanas, né? Tive alta. Dias antes do Dia dos Namorados eu tive alta, vim pra casa, vim trabalhar. Muito interessante que nesse parto eu não tive aquela arrumação de ninho relacionada às coisas de dentro de casa. O meu ninho foi diferente, eu organizei o ninho em relação à loja. Eu lembro que 2 noites antes de eu ter a Alicia, eu virei a noite trabalhando, eu vi amanhecer o dia aqui por essa porta que tá na minha frente. Então, o meu ninho foi esse, foi deixar tudo pronto para que eu não precisasse trabalhar após o parto. Quando foi no dia 16, eu terminei e fui e sentei no sofá. Eu lembro que o Joãozinho passou e me deu um susto. Segundos depois, eu só ouvi um barulhinho muito diferente do barulho da bolsa do John, porque o barulho da bolsa do John parecia um balão cheio de água, quando poca fez aquele barulho. E foram 2 vezes. Esse parto não, nessa gravidez não. Foi um barulho super seco, super sem graça. Eu falei assim, ai. E começou a descer muita água com um pedaço de branco, um pedaço branco, algumas coisas, pedaço branco. Gente, era muito fedido. Era um líquido que me dava nojo. Isso foi às 10 horas da noite. Como eu já vinha sentindo dores a toda hora,
Foi natural continuar sentindo dor. Só que as minhas contrações estavam uma por detrás da outra, uma de trás da outra. Eu só tomei banho e comecei a entrar em desespero, porque eu não sabia se eu ia voltar pra maternidade ou se eu ia pra HO. Então, como eu tinha tido a experiência de ficar quase 15 dias ali dentro do HO, e as enfermeiras me falaram muito, já que volta pra cá, volta pra cá, não vai pra maternidade. Eu falei, então tá, eu acho que eu vou pra HO. Foi uma decisão tomada ali de última hora. Fomos pra HO. Chegando lá, trouxeram uma cadeira de roda, eu fui pra dentro, eu já tava com contrações muito uma atrás da outra. Mandaram eu retirar as coisas, brinco, anel, tudo. Troquei minha roupa e sentei na cadeira de roda e fiquei esperando o Félix voltar, que ele tinha ido levar as coisas dentro do carro. A enfermeira mandou ele e falou assim, ó, vai lá e leva e volta. Vamos ficar esperando você aqui. Fiquei esperando quase 40 minutos. Como a enfermeira falou assim, essa menina vai parir aqui, porque minhas contrações estavam uma atrás da outra, resolveram me levar logo lá pra sala de parto. Eu fiquei cerca de 1 hora de relógio ali sozinha. Nossa, eu fiquei muito chateada com o Félix, que eu achava que ele tinha feito de propósito, mas ele disse que foi impedido de entrar. E aí, quando ele entrou, eu tava muito nervosa. Eu lembro que até aquele momento, eu tava sentindo contração, onde eu não precisava gritar. Eu conseguia, era uma dor muito forte. E eu vinha orando ali, aí falando, Deus, deixa desse jeito aqui, porque desse jeito eu consigo sentir sem precisar gritar, porque eu não queria gritar, porque eu tinha a experiência de gritar e o povo ficar zoando com minha cara lá dentro, né, fazendo piadinha. Só que isso num outro hospital, né. Contava até 20, a contração passava, ficava uns 20, 30 segundos, menos de 1 minuto, e já começava de novo, até o momento do Félix entrar dentro da sala. Quando o Félix entrou dentro da sala, eu briguei muito com ele. Eu xinguei todos os nomes. Acho que eu xinguei até de nomes que eu não tinha inventado ainda. Eu falei, que palhaçada é essa, meu amigo? Você sai e me deixa aqui, pare, em 1 hora de relógio. A escolha bem com ele. A sorte dele foi que eu não conseguia mais ficar em pé. Eu lembro que eu consegui, depois desse momento, ter só 2 contrações normal. Então, a partir do momento que eu passei raiva, minhas contrações ficaram mais normal. Não, gente, ficou assim, fora do normal. Eu gritava. Só que muito diferente da maternidade, veio uma enfermeira e ficou comigo. Eu fiquei muito envergonhada porque foi só o Félix chegar e eu tinha medo que elas pensassem que aquilo era drama porque ele tinha entrado. E aí ela entrou, pegou na minha mão e fez o toque. Em 1 hora eu tava com 4 centímetros. Na hora que eles fizeram o primeiro toque em mim, eu tava com 2. Então, assim, muito diferente também do meu primeiro parto, o toque não doía. Era uma dor, obviamente, e ativava as contrações. Mas não era dor forte, como eu senti no meu primeiro parto. Porque eu tenho quase certeza que eles abriam, assim, a força, sabe? Tipo assim, pra machucar mesmo. Porque não era normal a dor. Ali é um açougue, gente. Falar a verdade pra vocês, tem muito relato aqui na minha cidade. Várias outras mulheres que tiveram parto ali é um açougue. Ali é muita judiação. E eu fiquei muito revoltada aqui dentro de 1 hora. Só tinha dilatado mais 2 centímetros. E ela não queria que eu andasse. E eu não, nesse parto eu queria andar. Fui controlando. Quando eu tava perto da morte já ali, aquelas dores assim que não dá mais pra aguentar mais nenhuma, eu comecei a pedir anestesia. Eu falei, eu vou morrer. O meu maior medo de passar por parto normal novamente era porque eu já tinha ficado quase 15 dias internada. Eu não estava bem, a minha anemia não estava boa. Eu estava quase já precisando de transfusão de sangue. Eu estava muito fraca, que praticamente fiz meu parto. Não foi quem fez, foram 2 enfermeiras. A médica só veio no último momento. Eu lembro que eu só queria apertar alguma coisa. E aí sobrou pra mão deles dois. Um lado Félix, eu não queria nem olhar pra cara dele. Metade do meu parto eu nem olhava pra ele, gente. E eu segurando a mão da enfermeira que apertava, que eu ia a coitada lá comigo. E me botando música. Eu, desliga isso, pelo amor de Jesus. Aí foi fazer o toque de novo. Eu já tava com 7 centímetros, se não me engano, 7 ou 8. Ela falou, olha, vai ter um momento que você vai sentir que é necessário você empurrar. Você começa a empurrar no momento que você sentir. E aí, quando eu tava com 7 centímetros, me deu essa vontade. Eu comecei a empurrar. E ela empurra, respira. É muito interessante porque no momento que a gente começa a empurrar as contrações elas continuam. Mas a dor não tá mais focada ali, na dor da morte mesmo, né? Elas ficam diferentes. A dor fica muito diferente. E aí começou a coroar. De quando eu comecei a empurrar, 30 minutos já estávamos com a Alicia.
já coroando. Ao todo, o parto de Alicia durou 4 horas. E aí me levaram pra sala de parto, sala de cirurgia que eles chamam. Novamente eu fui de pé, não me botaram na cadeira de roda nem nada. A neném já estava lá coroando. E aí eu lembro que eu empurrei. Quando eu tava perto de desistir, já sem força nenhuma, porque como eu falei pra vocês, eu já tava sem força, já desde antes de ir pro hospital. Não me deram corte nem nada, tá? Eu falei com Deus, olha Deus, que o Senhor me ajude, que precise só mais uma, no máximo, ou 2 forças. Porque eu não vou aguentar mais, eu vou morrer bem aqui. Eu fiz mais uma. E ela falou, nossa, você quase conseguiu, quase. Eu lembro quando tava no finalzinho da minha força, ela falou assim, tá, não para, você tá conseguindo. Eu parei. Aí na outra eu falei, eu faço mais uma força e se a menina sai, ou eu não vou fazer mais nenhuma, ela vai ficar aí dentro. Botei aquela força. E aí eu lembro que foi como se jogasse ela longe, mas na verdade não jogou ela longe. Fez um barulho assim, bap! Foi muito rápido, porque a força foi aquela força ali. Eu botei toda a força que eu tinha, que restava em mim, eu coloquei naquilo. E aí saiu a cabeça da neném. Aí eu falei, saiu. Deixar a neném entrar também, tá? Foi totalmente diferente do primeiro parto. Aí ela falou, tem que fazer força de novo pra sair agora o resto do corpo da neném. Eu achei que eles iam puxar. A história que eu tô contando aqui foi horrível. Eu assumo pra vocês, é horrível, é ruim, mas a história ainda vai piorar. Agora, em relação ao parto, foi até normalzinho. Tiraram ela pra cima de mim e botaram em cima de mim. Um detalhe muito importante que não posso deixar passar. No parto do John, a barriga ficava endurecida e ficava só aquele bolinho, e eu lembro que era tudo pra baixo e não se mexia. No parto de Alicia, eu sentia minha barriga mexendo, ficava aquela coisa horrível, minha barriga ficava muito feia. E ela mexendo daquela forma ali, como se estivesse agoniando por dentro. Quando trouxeram a Alicia, colocaram por cima de mim, o cordão umbilical já estava totalmente seco. E ela estava muito roxa. Roxa. Não sei se você já assistiu um vídeo onde um bebê nasce morto e aí eles aplicam a injeção e começam a fazer aquelas massagens nas costas e tudo mais. Colocaram em cima de mim e eu comecei a gritar. Eu falei, Félix, a menina nasceu roxa, pra não dizer morta, né? 2 dias antes, eu lembro que o John encostou perto de mim e falou assim, mamãe, a Alicia tá indo morar no céu. E disso eu já fiquei muito encabulada, porque eu não sabia se a gente ia conseguir escapar disso tudo mesmo, porque realmente estava muito debilitada. Colocaram ela em cima de mim, ela não chorava, ela não se mexia, ela não fazia nada. Quando eu gritei, aí comecei a chorar, a enfermeira falou assim, calma, que a gente vai olhar. Tiraram de mim rápido, e eu também pedi pra tirar, porque o primeiro, assim que o neném nasceu, que o John nasceu, a dor parou, foi incrível. No segundo parto, a dor continuou de uma maneira que eu não consigo explicar pra vocês. Era como se tivesse outro bebê dentro de mim. E aí começou as dores novamente. Eu falei, tira de cima de mim. Tiraram de cima de mim. Começaram a fazer aquela massagem nas costas dela. E aos poucos a cor dela foi voltando. O cordão umbilical não tinha uma gota de sangue. Tava totalmente seco, branco. Eu lembro que eles não estavam tão preocupados com ela em si. Tinha alguma coisa errada acontecendo, não era com ela, era comigo. Como se realmente não importasse se ela tivesse nascido viva ou não. Correram pra cuidar de mim, uma enfermeira ficou lá cuidando dela. Assim que viram que ela começou a chorar, entregou na mão do Félix, não viram mais porque nem prestaram atenção mais em Alicia e mandaram o Félix sair da sala. Eu tava achando que realmente a Alicia tinha morrido. Aí elas vieram cuidar de mim, foi onde eu entendi que o problema estava comigo, não estava com ela. Começaram a gritar, chama a doutora. E era como se tivesse uma torneira entre as pernas e não parava de cair sangue, era muito sangue. A sala tinha sangue, gente. A doutora veio nas pressas e quando entrou dentro da sala, ela ficou meio que, fazendo chacota. O problema começou aí também, né? Porque até esse momento eu tinha sido tratada como um ser humano. Entrou dentro da sala, foi olhar e falou, né? Olha, a bolsa, a placenta tem que ser puxada dessa forma, não sei o que, naquela maior calma e sangue cai. Aí foi onde começou o B.O. Tirou tudo certinho, eles me apertavam demais. Eu gritava, ela falava assim, oh, nossa, você é ruim pra dor, hein? Só que a hemorragia não parava de jeito nenhum. Foi onde ela pegou gases e começou estancando o sangue por dentro. É muito estranho, porque ela colocava a mão dentro
e ficava estancando. Aquilo doía muito, doía muito, doía muito, 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 muito. Diferente do primeiro parto, nesse eu tive o círculo de fogo, que é parecia que tava com um maçarico queimando ali, né? Então eu tava muito dolorida por dentro. E ela encostava a gases, sabe? Secando assim, pra ver se estancava o sangue. E aí falou que ia precisar fazer a curetagem. Gente, curetagem se faz com anestesia. E em mim fizeram sem anestesia nenhuma. E começaram com a colher dentro, rapando. Eu fui no céu, voltei, quase desmaiava de dor, gritava. E ela dizendo que eu era ruimzinha pra dor. Para de gritar, que ano que vem você tá aqui de novo. Aquela clássica fala dos médicos do SUS. E aí começaram a fazer a curetagem sem anestesia. Gente, não desejo isso pra seu ninguém. Era uma dor insuportável. Eu tinha certeza que eu ia morrer e ali era o fim. E eu não tava aguentando mais. Eu gritava. E ela, bota o tronco aqui, encosta a mão aqui no negócio. E eu pulava. E ela rapando. E ela dizia assim, ó, se você não deixar eu tirar tudo, você vai precisar voltar pra gente fazer de novo. E eu tinha que deixar. E aí depois ela veio dar anestesia local pra começar a costurar. Eu, como já falei no primeiro vídeo sobre no primeiro relato, sou uma pessoa muito ruim pra pegar anestesia e eu falei isso pra ela. E diferente do primeiro médico, pelo menos teve piedade nessa parte, ela não teve. Ela me costurou realmente, eu sentindo absolutamente tudo. Eu falei, doutora, eu tô sentindo. Ela falou, já te dei anestesia, não vou te dar mais. Depois me colocaram na maca, o Félix ficou cerca de 1 hora de relógio com a neném, chorando lá fora, até eles conseguirem estancar o sangue e me costurar. E mesmo depois disso ainda apertaram muito minha barriga, porque tinha que ter certeza que não tinha nenhum coágulo por dentro de mim. Mesmo quando colocou ela perto de mim, que ela começou a mamar, ainda assim saía muito coágulo, tinha muito coágulo por dentro de mim. Fui pra dentro do quarto cerca de 1 hora depois, porque eu tive que ficar em observação por conta da hemorragia que eu tive. Também no prontuário não tem nome de médico, não consegui ler o nome do médico, não consegui contar quantos pontos deram. Eu sei que foram muitos, ficaram me costurando muito tempo lá. Não tenho informação nenhuma sobre quem foi o médico que fez, não tenho nome, não sei quem foi, não lembro do rosto, eu lembro só que usava óculos, lembro da voz. No primeiro parto tem o nome do médico que fez, a caderneta do John, tem tudo certinho. Então, ali eu teria como fazer alguma coisa. Nesse parto, eu não sei nem quem fez, não tem informação nenhuma. Acho que justamente porque sabia que poderia dar algum problema. Fomos pro quarto, quem me levou foi o maqueiro, ninguém me informou nada, nenhuma enfermeira me deu nenhuma orientação. Médica não falou nada. Ninguém me falou nada. Eu lembro só que assim que eu tava saindo, a médica falou bem assim, ano que vem você tá aqui de novo. Fui pro quarto e aí eu fui fazer como fizeram, pegar as orientações que eu tinha seguido no meu primeiro parto, né? E aí eu lembro que eu esperei dar certo horário ali e chamei o Félix, vamos lá no banheiro. Eu liguei o chuveiro, eu lembro que eu só virei e o Félix estava tentando pendurar alguma coisa. Eu falei, Félix, agora você só me abraça. E aí ele não entendeu, ficou lá. Eu lembro que ainda perto disso eu ainda senti muita vontade de dar uma retada nele. Mas a última paciência de Jó que eu tava tendo ali, eu lembro que eu falei de novo, só me abraça. E aí ele me abraçou, daí eu já não lembro mais de nada, porque foi como se tivessem me desligado. Desligou a TV, acabou o programa, pronto. Eu tenho pressão baixa, todas as vezes que eu desmaio, eu sinto que eu vou desmaiar, eu me sinto, eu fico ali perto de alguma coisa que eu sei que eu vou cair. Foi muito diferente porque eu simplesmente fui desligada, eles me desligaram e pronto, não tive nem como me preparar. E disso eu já acordei, só estávamos eu e ele no banheiro, né? Quando eu acordei, eu lembro que começou a contar uma historinha, né? Como se meu corpo quisesse justificar pra mim porque eu tava sentindo dor embaixo dos braços. Eu percebi que na verdade não era um sonho, não. Eu tava sentindo realmente muita dor debaixo do braço. Eu acordei, não lembrava que eu tinha tido bebê, não lembrava por que eu tava ali. Aí quando eu acordei, que eu olhei, já tinha uma cadeira de roda e já tinha bastante gente dentro do banheiro comigo. Eu não lembro se 2 enfermeiras, se só uma. Me levaram pra cama, eu só chorava. A enfermeira falou, ó, próxima vez que vocês forem no banheiro, vamos só é agora acompanhada de enfermeiro. Horas depois, chamamos a enfermeira, fomos ao banheiro, eles me segurando, e aí eu lembro só, sabe quando é o final de um filme e vai fechando, vai ficando aquela bolinha pequenininha? Então, foi realmente isso que aconteceu. Me sentaram no vaso e aí ficaram conversando comigo. E aí, gente, foi um momento
onde começou alguém a gritar, pedindo cadeira de roda, não lembro. E aí eu ficava nessa de acorda e vejo uma pessoa comigo, acordo, vejo duas pessoas comigo. Ao mesmo tempo que eu acordo, já vejo uma cadeira de roda. Eu ficava nesse desmaia acorda. Da última vez que eu acordei, realmente senti que ia morrer, porque eu não conseguia acordar. Eu sabia que ali eu tava, tipo, na minha última eu sentia muita dor de cabeça. Porque depois, pelo que o médico falou, eu tava acontecendo alguma coisa de mais grave. Só que quem tava comigo era de madrugada, era enfermeira. O médico nem tava sabendo de nada. E eu lembro de pensar assim, quem vai cuidar deles? Porque eu sabia que eu tava morrendo. Eu comecei a chorar e foi onde eu consegui acordar. E eu só falava assim, eu vou morrer. Falava com fé que você não vai dar conta sozinho de cuidar deles. E quando me colocaram na maca, eu lembro de estar olhando para um relógio que ficava na minha frente. Toda vez que eu piscava o olho, era um horário. Quando eu abri o olho de novo, era um horário totalmente diferente. No outro dia, a psicóloga veio conversar comigo, eu tive um acompanhamento psicológico em relação a isso, sobre questão de pensamentos de morte. Porque eu realmente estava com muito medo de morrer, estava muito preocupada com toda essa questão das crianças, de como ia ficar. Comecei já a pensar nas possibilidades do que fazer em relação a deixar senha e tudo mais, de conta, onde é que tá o dinheiro, essas informações, tudo, entendeu? Eu lembro que a primeira vez que a psicóloga foi lá, eu só respondia, mas eu não tinha força pra nada. Eu fiquei numa situação que não conseguia conversar, não conseguia, não por conta psicologicamente falando, é por conta de sangue, gente. Não tinha mais sangue já antes da hemorragia e depois da hemorragia, então. Pensa aí, uma torneira praticamente derramando como se fosse água. Parecia uma mangueira. Quando você liga a mangueira assim, fica jogando água em um lugar longe. O mesmo barulho, perde muito sangue. Ficamos internadas. A Alicia teve alta primeiro do que eu, porém não veio pra casa. Ela só veio pra casa comigo. Eles não queriam me dar alta porque, como estava muito grave a situação, poderia ter um derrame. Se eu passasse qualquer raivinha dentro de casa, eu poderia ter um derrame, foi o que ela falou. E eu acho que era o que estava acontecendo comigo no banheiro. Depois de chegar em casa, no primeiro dia, eu tive um incidente com um vizinho. E passei raiva logo no primeiro dia. Gente, minha cabeça doía de uma situação que vocês não têm ideia. Graças a Deus eu estou bem. A Alice está bem, a gente está cuidando da saúde em casa, com a alimentação. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!